Graça e paz, amado irmão, amada irmã, querido amigo, querida amiga, ouvinte da Palavra de Deus. Que o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja contigo. Voltamos aqui com mais um vídeo desta série para que, pelas Escrituras, possamos compreender este assunto que, infelizmente, se tornou tão polêmico no meio religioso. Aqui no canal sempre orientamos a todos que se apeguem às Escrituras para que haja certeza no caminho de fé e que assim, pela prática, sejamos aptos por Deus para ensinar pelas Escrituras o Evangelho genuíno. Porque quando nós impomos o que achamos sem termos a base sólida da palavra, o Evangelho se torna manchado, motivo de escândalo e tropeço, ao invés de edificação e salvação. Bom, dito isto, vamos ao vídeo. Vimos no vídeo anterior que Deus deu ao trabalhador, que é um discípulo de Cristo, um direito e um dever, salário e serviço. Porém, em muitas discussões, se levanta que o direito era somente na época da lei de Moisés. Vejamos o que dizem as Escrituras. Os anciãos ou presbíteros que governam bem sejam tidos por dignos ou considerados dignos de duplicada honra ou de salário dobrado ou de honorário dobrado, especialmente os que labutam na pregação e no ensino, porque diz a Escritura: não atarás a boca ao boi quando debulha, e digno é o trabalhador do seu salário. Aqui, Paulo está passando instruções a Timóteo para que ele transmita aos irmãos que ele estava responsável. E o interessante é que Paulo instruiu a consideração de salário em dobro aos presbíteros ou anciãos, que são pessoas responsáveis pelos irmãos e que lideram bem ou presidem bem, com especialidade aqueles que se dedicam na palavra e no ensino. Daí, Paulo se utiliza de um dos termos da lei de Moisés e também do que o Senhor Jesus ensinou uma vez e que lemos no vídeo passado, o que pode ser considerado um termo do Evangelho do Novo Testamento. Bom, como já vimos o que o Senhor disse, vejamos sobre o que a lei disse. Não atarás a boca ao boi quando estiver debulhando. Bem, confesso que este versículo é bem pequeno e sem muitos detalhes, mas o que se pode compreender é que Deus, por assim dizer, outorgou uma autorização para que o boi que debulha o trigo pudesse se alimentar também do trigo. Porém, Paulo uma vez falou algo interessante sobre isso. Não sou eu livre? Não sou apóstolo? Não vi eu a Jesus nosso Senhor? Não sois vós obra minha no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós o sou, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me acusam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura digo isto como homem? Ou não diz a lei também o mesmo? Pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando debulha. Porventura Deus está cuidando dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Com efeito, é por amor de nós que está escrito:
porque o que lavra deve debulhar com esperança de participar do fruto. Se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito que de vós colhamos as materiais? Se os outros participam deste direito sobre vós, por que não nós com mais justiça? Mas nós nunca usamos deste direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que servem ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas tenho usado, nem escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se, pois, o faço de vontade própria, tenho recompensa. Mas, se não é de vontade própria, estou apenas incumbido de uma mordomia. Logo, qual é a minha recompensa? É que, pregando o Evangelho, eu o faça gratuitamente para não usar em absoluto do meu direito no Evangelho. Lembra que no vídeo anterior foi dito 2 vezes para manter uma frase em mente? Não é o trabalhador quem estipula seu próprio salário, mas Deus, usando pessoas abençoadas com o Evangelho, fornece o sustento dos discípulos de Jesus. É justamente neste texto que vemos uma declaração a respeito disso, quando Paulo pergunta aos coríntios: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Só aqui foram mencionados tanto o direito quanto o dever, não nessa ordem do trabalhador, discípulo do Senhor. E ao mencionar a lei de Moisés, ele claramente fala que a preocupação de Deus não é com o sustento de um animal, e sim com o sustento de um servo dele. Claro que é certo que vemos muitas coisas ruins sendo praticadas em nome do Senhor, porém, a aparente dúvida ou falta de informação é sobre o direito que Deus dá, tanto na lei de Moisés quanto no Evangelho, ao servo que cumpre com as suas responsabilidades para com Deus e o sustento que Deus fornece ao servo, independente da forma de que Deus se utiliza. E Paulo não usou esse direito, mesmo cumprindo o seu dever, para obrigar aos coríntios a sustentá-lo. E olha como o direito de uns não necessariamente se torna o dever de todos. Quem dera me suportasseis um pouco na minha insensatez. Sim, suportai-me ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Ora, julgo que em nada tenho sido inferior aos mais excelentes apóstolos. Pois ainda que seja rude na palavra, não o sou contudo na ciência. Antes, por todos os modos, isto vos temos demonstrado em tudo. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus?
outras igrejas despojei, recebendo delas salário para vos servir. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei e ainda me guardarei de vos ser pesado. Paulo, mesmo passando privações entre os coríntios, não os abandonou. E Deus, usando os irmãos da Macedônia, supriu as necessidades de Paulo. Particularmente, se Deus não tivesse usado os irmãos da Macedônia, acredito que ele daria um trabalho para que Paulo fosse sustentado. Afinal, ele construía tendas, não é verdade? Bom, com tudo isso já visto nas Escrituras, é hora de vermos como é que o Senhor faz para trazer sustento aos discípulos através do corpo de Cristo, que é a Igreja. Mas veremos isso no próximo vídeo. Espero que suas dúvidas estejam sendo esclarecidas. Está gostando? Deixe um like, comente se tiver algum acréscimo ou dúvida e compartilhe com mais pessoas, para que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Até o próximo vídeo. Graça e paz.